Olá, meus 575 inscritos. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada e me ajuda bastante. Gente, então, o último capítulo que a gente fez do Trono de Vidro, a gente terminou ele, então, lembrem que a Celaena, ela aceitou ser a campeã do rei, né? Não diria do rei, mas do Dorion, né? Porque é o Dorion que tá apostando nela. E é uma competição, então assim, ela não é a campeã ainda, ela vai competir contra ladrões, assassinos, que são patrocinados por pessoas, né, da nobreza do reino, pra competir basicamente pra diversão, né, dos ricos. E ela já sabe que ela vai ganhar isso aí de cara, porque a bichinha é foda. E aí, nesse momento que a gente terminou o capítulo, ela tá fazendo o caminho até Forte da Fenda, que é onde tem o Castelo do Rei, onde vai acontecer a competição. E a gente terminou o capítulo com ela enchendo o saco do Shao, eu chamo Shao, lembre? Até lá, fazendo perguntas, né, que ele não quer responder, assim, chega a ser até engraçado. Então, eu acredito que nesses próximos capítulos a gente ainda vai ter, né, um pouco desse deslocamento dela até o local onde vai acontecer a competição. A gente terminou o capítulo exatamente quando eles param para fazer o almoço. Então, ela pergunta pro Shao por que estamos parando e ele fala para ela, nós vamos almoçar. Então, agora eu continuo. Celaena afastou alguns fios de cabelos rebeldes que lhe caíram pela face e permitiu que a conduzissem até a clareira. Se quisesse se libertar, teria de passar por Shao primeiro. Se estivessem sozinhos, talvez ela tentasse fugir. Embora as correntes dificultassem o intento, mas com um grupo de guardas treinado para matar sem hesitar, Shao se manteve perto de Celaena enquanto a fogueira era acesa e a comida era retirada das caixas e dos sacos de suprimento. Os soldados rolaram toras para fazer pequenos círculos onde se sentavam enquanto os companheiros mexiam e fritavam a comida. Os cães do príncipe herdeiro que tinham seguido fielmente o dono aproximaram-se da assassina e se deitaram aos seus pés, com as caudas batendo. Pelo menos alguém apreciava a companhia de Celaena. A assassina, que já estava faminta quando a comida finalmente foi trazida, irritou-se ainda mais com a demora do capitão em remover os grilhões. Após lançar um longo olhar de aviso na direção dela, Shao abriu as algemas e prendeu-as no calcanhar de Celaena. Ela revirou os olhos enquanto levava um pouco de carne à boca, mastigando devagar. A última coisa que precisava era passar mal na frente deles. Enquanto os soldados conversavam entre si, começou a prestar atenção nos corredores. Celaena e Shao sentavam-se junto a 5 soldados. O príncipe, é claro, sentava-se com Perrington em cima de Tocos, longe dela. Doron fora arrogante e parecerá divertir-se levianamente na noite anterior, mas agora exibia uma expressão grave enquanto conversava com o duque. O corpo inteiro do príncipe parecia tenso, e Celaena não deixou de notar o modo como ele trincava os dentes quando Perrington falava. Qualquer que fosse a relação entre os dois, não era cordial. Enquanto mastigava, Celaena desviou a atenção para as árvores que o cercavam. A floresta se aquietará. As orelhas dos cães negros estavam erguidas, embora eles não parecessem incomodados com o silêncio. Até os soldados estavam quietos. O coração de Celaena bateu mais forte. A floresta era diferente ali. As folhas pendiam feito joias, gotinhas de rubi, pérola, topázio, amestiça, esmeralda e granada, e um tapete dessas riquezas recobria o chão em volta deles. Apesar dos estragos da guerra de conquista, aquela parte da floresta de Carvalhal permanecia imaculada, e o lugar ainda reverberava com os resíduos do poder que outrora dera às árvores a sua beleza sobrenatural. Celaena tinha apenas 8 anos quando Aerobin Hamel, seu mentor e rei dos assassinos, a encontrará semi-submersa na margem de um rio congelado, levando-a para seu forte na fronteira entre Ardarlan e Terra Sem. Enquanto a treinava para se tornar sua assassina mais leal e competente, Aerobin jamais permitirá que Celaena voltasse ao seu lar em Terra Sem. Mas ela ainda se lembrava da beleza do mundo antes que o rei de Ardarlan ordenasse que maior parte dele fosse queimada. Agora não havia mais nada lá para Celaena e jamais haveria.
Airobi nunca disserá isso em voz alta, mas se ela tivesse recusado sua oferta para treiná-la, ele a teria entregue para os que desejavam a morta. Ou pior, Selena acabará de ficar órfã, e mesmo com 8 anos, já sabia que uma vida com Airobi, com um nome novo que ninguém reconheceria, mas que algum dia todos temeriam, significava uma chance de recomeçar, de escapar do destino que a forçará a pular no rio congelado naquela noite 10 anos atrás. Floresta maldita! Rosnou um dos soldados de pele cor de oliva. Um soldado atrás dele deu uma risadinha. Quanto mais cedo queimarem isso, melhor. Os soldados assentiram e Selena enrijeceu. Isso está cheio de ódio, comentou outro soldado. E o que vocês esperavam? Irrompeu Selena. A mão de Shao passou rapidamente no cabo da espada e os soldados se voltaram para ela. Alguns deles fazendo caretas de pouco caso. Essa floresta não é igual às outras, ela apontou para as árvores com o garfo. É a floresta de Brandon. Meu pai me dizia que essa floresta era cheia de fadas, disse um soldado, mas todas sumiram. Junto com os malditos féricos, respondeu outro soldado, após morder uma maçã. Nós nos livramos deles, não foi? Perguntou o terceiro. Cuidado com a língua, respondeu Selena. O rei Brandon era do povo férico, e Carvalhal ainda é dele. Eu não me surpreenderia se as árvores ainda se lembrassem dele. Os soldados riram. Essas árvores teriam de ter uns 2000 anos de idade, disse um deles. Féricos são imortais, respondeu ela, mas as árvores não são. Irritada, Selena balançou a cabeça e comeu outro bocado. O que você sabe sobre a floresta? Perguntou Shao serenamente. Será que estava zombando dela? Os soldados se inclinaram para a frente, prontos para rir, mas os olhos castanhos do capitão mostravam mera curiosidade. Selena engoliu a carne. Antes de Adarlan iniciar a conquista, essa floresta estava imersa em magia, respondeu ela em voz baixa, mas não de maneira servil. Shao esperou que Selena continuasse, mas ela nada disse. E? Insistiu ele. E isso é tudo que eu sei, respondeu ela sustentando o olhar de Shao. Desapontados, os soldados voltaram a se concentrar na refeição. Selena estava mentindo, e Shao sabia disso. Ela sabia bastante sobre a floresta. Sabia que os moradores dali eram do povo das fadas. Gnomos, duendes, ninfas, goblins, mais nomes que era possível enumerar ou lembrar. Todos governados por seus primos antropóides maiores, os imortais féricos, os habitantes e colonizadores originais do continente, os seres mais antigos de Erileia. Com a corrupção crescente de Adarlan e a campanha do rei para caçá-los e executá-los, as fadas e os féricos fugiram, procurando abrigo nos lugares intocados e ermos do mundo. O rei de Adarlan proscreverá tudo, magia, féricos e fada, e removerá os vestígios tão completamente que mesmo os que carregavam o sangue chegavam a crer que a magia jamais existirá, e a própria Selena era um exemplo disso. O rei disserá que a magia era uma afronta à deusa e a seus deuses, que manipular a magia era uma imitação impertinente dos poderes divinos. E embora o rei tivesse proibido a magia, a maioria das pessoas sabia a verdade. 1 mês após a proclamação, a magia desaparecerá completamente por conta própria. Talvez tivesse antecipado os horrores que se seguiriam. Selena ainda sentiu o cheiro das queimadas que se alastravam durante seu 8º e 9º ano de vida. O cheiro de livros queimados, repletos de conhecimento antigo, insubstituíveis. Os gritos de videntes e curandeiros sendo consumidos pelas chamas. As fachadas e locais sagrados demolidos, conspurcados e apagados da história. Muitos dos usuários de magia que não foram queimados terminaram como prisioneiros em Endover. E a maioria não sobreviveu lá. Já fazia tempo desde a última vez que Selena contemplará os dons que perderá, embora a memória de suas habilidades assombrassem seus sonhos. Apesar da carnificina, talvez tivesse sido bom que a magia desaparecesse. Era algo perigoso demais para as pessoas controlarem, e seus talentos talvez já estivessem destruídos àquela altura da vida. A fumaça da fogueira fazia arder os olhos enquanto Selena mastigava. Jamais esquecerá as histórias sobre a floresta Carvalhal. Lendas de clareiras sombrias e terríveis, fontes profundas e serenas e cavernas cheias de luz e canto celestial. Mas aquilo agora era apenas história e nada mais. Falar no assunto era procurar problema. Ela olhou para a luz do sol que se infiltrava entre as copas, para a maneira como as árvores balançavam ao vento, seus longos braços magros emaranhando-se uns nos outros. Selena conteve um calafrio.
Por sorte, o almoço acabou. As correntes voltaram para seus pulsos e os cavalos, depois do descanso, voltaram a receber as cargas. As pernas de Selene estavam tão enrijecidas que Shao teve que ajudá-la a subir no cavalo. Dói cavalgar. E o nariz dela também sofria com um contínuo cheiro de cavalo suado e excremento que vinha da frente do grupo. O grupo seguiu viagem pelo resto do dia, e a assassina ficou em silêncio enquanto via a floresta passar. A tensão em seu peito recusou-se a abandoná-la até finalmente deixarem a clareira brilhante para trás. O corpo de Selena doía quando por fim pararam para passar a noite. Ela nem tentou falar durante o jantar, nem se importou quando montaram sua pequena tenda com guardas postados do lado de fora. Selena teve permissão para dormir, ainda acorrentada a um dos guardas. Teve um sono sem sonhos e, ao acordar, não conseguiu acreditar no que via. Pequenas flores brancas tinham sido deixadas ao pé da cama improvisada, e pegadas miúdas, como de crianças, formavam um rastro para dentro e para fora da tenda. Antes que alguém entrasse, Selena passou o pé sobre as pegadas, apagando-as, e enfiou as flores em uma sacola próxima. Embora ninguém tivesse mencionado mais nada sobre fadas pelo resto da viagem, Selena passou a examinar com afinco o rosto dos soldados para detectar algum sinal de que eles teriam visto algo estranho. Ela passou a maior parte do dia com as mãos suadas e o coração acelerado, mantendo sempre a atenção nos bosques que passavam. Durante as 2 semanas seguintes, eles viajaram pelo continente. As noites se tornavam cada vez mais frias e os dias mais curtos. A chuva gélida os acompanhou por 4 dias seguidos, causando tanto frio que Selena pensou em se jogar em uma ravina, arrastando com sorte Shao consigo. Gente, eu fico impressionada que cada viagem que eles vão fazer de cavalo leva 2, 3 semanas. E se tu vê, realmente era assim antigamente, né, gente? Demorava muito tempo pra tu chegar em qualquer lugar, numa guerra, se fosse fazer de cavalo. Isso é muito doido. Tudo estava frio e semi-congelado. Dava para aguentar os cabelos molhados, mas a agonia dos sapatos encharcados era quase desumana. Mal conseguia sentir os próprios dedos. Toda noite ela envolvia os pés com algum trapo seco que pudesse encontrar. Era como se estivessem em um estado de decomposição parcial e cada lufada de vento gélido a fazia imaginar a qualquer momento sua pele seria arrancada dos ossos. Porém, como ainda estavam no outono, a chuva desapareceu repentinamente e um céu brilhante e límpido se abriu sobre eles. Selena estava semi-adormecida sobre o cavalo quando o príncipe herdeiro saiu da fila e trotou até eles com o cabelo castanho esvoaçante. A capa vermelha ondulava atrás dele como uma onda carmesim. O príncipe usava um gibão azul bordado com fios de ouro sobre uma camisa branca. Selena quase sorriu sombateiramente, mas ele ficava muito bonito com aquelas grandes botas marrom. E o cinto de couro combinava muito bem, apesar da faca de caça excessivamente adornada. O príncipe se aproximou de Shao. Venha, disse ele ao capitão e se virou na direção de uma colina íngreme que a companhia começava a subir. Aonde? Perguntou o capitão, balançando as correntes de Selena para que Dorian entendesse que onde ele fosse, a mulher iria junto. Venha ver a vista, elucidou Dorian, e traga açaí junto. Selena se enfureceu. Essa aí? Como se eu fosse um saco de mantimentos. Shao saiu com os 2 da fila, dando um puxão na corrente. A assassina segurou firme as rédeas enquanto partiam a galope e sentiu o cheiro pungente de crina de cavalo invadindo-lhe as narinas. Eles cavalgaram rapidamente colina acima. O animal movia-se freneticamente, pulando e corveando ao percorrer o trajeto de subida. E Selena tentou não parecer desesperada enquanto sentia que escorregava lentamente da sela. Se caísse do cavalo, morreria de humilhação. Mas o sol poente surgiu atrás da árvore, às costas do grupo, e ela perdeu o fôlego ao avistar uma, depois 3 e por fim 6 altas torres apontando para o céu. Do topo da colina, Selena avistou a joia da coroa de Ardalã, o castelo de vidro de Forte da Fenda. Castelo de vidro, trono de vidro. Era imenso, como uma cidade vertical de torres cristalinas e pontes brilhantes, cheio de câmeras e torretas, salões com domos e corredores infinitos,
Fora construído sobre o castelo de pedra original e custará a riqueza de um reino inteiro para ficar pronto. Selena lembrou-se da primeira vez que o virá, 8 anos atrás, frio e imóvel, congelada com a terra sob o pônei gordo que ela montava. Mesmo naquela época, já achava o castelo uma obra de mau gosto, um desperdício de dinheiro e talento, com suas torres que apontavam para o céu como garras. Muitas lembranças retornaram, como a capa azul que lhe roçava a pele, o peso dos cabelos recém-cacheados, as longas meia calça esfregando a contracela. A preocupação com a mancha de lama nos sapatos de veludo vermelho e o modo como não conseguia parar de pensar naquele homem, o homem que matará 3 dias antes. Mais uma torre e a coisa toda vem abaixo, comentou o príncipe do outro lado de Shao. Os sons do grupo que se aproximavam encheram o ar. Ainda temos alguma distância a percorrer e prefiro viajar por essas terras durante o dia. Acamparemos aqui esta noite. Imagino que seu pai achará dela, disse Shao. Ora, ele vai adorar, até a hora que ela abrir a boca. Então os gritos e reclamações vão começar, e eu me arrependerei de ter passado os últimos 2 meses atrás dela. Mas enfim, creio que meu pai tenha coisas muito mais importantes com que se preocupar. Depois disso, o príncipe se afastou. Selena não conseguiu tirar os olhos do castelo, fazia com que se sentisse tão pequena, mesmo estando tão longe. Ela havia se esquecido de como a estrutura fazia as pessoas se sentirem menores. Os soldados andavam de um lado para o outro, acendendo fogueiras e armando suas tendas. Sua cara é de quem vai ir para a forca, não de quem vai receber a liberdade, disse o capitão ao lado de Selena. Ela continuou parada, entrelaçando as rédeas no dedo. É estranho olhar para lá. Para a cidade? Para a cidade, para o castelo, para os cortiços, para o rio. A sombra do castelo era como uma enorme criatura se abatendo sobre a cidade. Até hoje não entendo como tudo aconteceu. Como você foi capturada? Ela sentiu. Apesar de você acreditar que o mundo sob o domínio de um império é um lugar perfeito, seus governantes e políticos vivem tentando destruir uns aos outros. O mesmo acontece com assassinos, parece. Acha que um dos seus traiu você? Todos sabiam que eu recebia os melhores contratos e podia pedir qualquer pagamento. Selena olhou as ruas entrecruzando-se na cidade e o reflexo do sol no rio sinuoso. Se eu sumisse, abriria uma vaga com a qual todos iriam lucrar. Posso ter sido traída por um ou por muitos. Você não deveria esperar comportamento honrado andando com tal companhia. Eu não disse que esperava, jamais confiei na maioria deles e sempre soube que me odiavam. Selena tinha suas suspeitas, é claro, e a que parecia mais provável era uma que ela não estava preparada para aceitar, nem agora, nem nunca. Endover deve ter sido terrível, comentou Shao. Não havia nenhum traço de malícia ou escárnio nas palavras. Seria uma ponta de compaixão? Sim, respondeu ela calmamente. Foi. Shao a olhou esperando mais. Bom, por que não contar a ele? Quando cheguei, cortaram meu cabelo, me vestiram com trapos e me deram uma picareta como se eu soubesse o que fazer com ela. Me acorrentaram aos outros e tive de aguentar as chibatadas junto com eles. Mas os capatazes receberam ordens de me dar um tratamento especial e tomaram a iniciativa de esfregar sal nos meus machucados. O sal que eu minerei, e me chicoteavam tanto que alguns ferimentos nunca cicatrizaram. Foi a bondade de alguns prisioneiros de Elwyn que impediam que minhas feridas infeccionassem. Toda noite um deles ficava acordado por quanto fosse necessário para limpar minhas costas. Shao não respondeu, apenas olhou de volta para Selena antes de desmontar. Teria sido um erro revelar algo tão pessoal. O capitão não falou com ela novamente durante todo o dia, exceto para gritar comandos. Selena acordou assustada, com a mão na garganta, suor frio escorrendo pelo corpo. Já tivera aquele pesadelo antes, no qual estava deitada em uma das valas comunitárias de Endover. E quando tentava se libertar do emaranhado de membros apodrecidos, era arrastada para uma pilha com 20 cadáveres de profundidade e enterrada viva, sem que ninguém percebesse que estava gritando. Então, abraçou as pernas, sentindo-se enjoada. Respirou pausadamente e inclinou a cabeça. Os joelhos pontiagudos pressionavam sua bochecha. Por causa do clima quente fora de época, o grupo abrirá mão de dormir em tendas, o que dava a ela uma vista inigualável da capital. O castelo iluminado se erguia em meio à cidade como uma montanha de gelo e vapor. Havia uma energia verde pulsante que parecia emanar dele. Aquela hora, no dia seguinte, Selena estaria confinada dentro daquelas paredes,
mas agora à noite estava tudo quieto, como a calmaria que precede a tormenta. Selena imaginou o mundo inteiro adormecido, enquanto pela luz verde mar do castelo, imaginou o tempo passando rápido, montanhas se erguendo e caindo, plantas se entremeando pela cidade sonolenta, ocultando-a com uma camada de folhas e espinho. Ela era a única pessoa acordada. Puxou a capa para se cobrir. Ela venceria. Venceria e serviria o rei. Depois desapareceria para sempre e nunca mais pensaria em castelos, reis ou assassinos. Selena não desejava reinar sobre a cidade novamente. A magia estava morta, os féricos tinham sido banidos ou executados, e ela nunca teria nada a ver com a ascensão ou a queda de reinos. Selena não tinha destino, não mais. Com a mão na espada, Dorian Ravillard, Ravillard, sei lá, observava a assassina do outro lado do grupo adormecido. Havia algo triste em Selena, sentada abraçando as pernas, com o luar refletido nos cabelos. Nenhum traço de expressão audaz ou resoluta apareceu-lhe no rosto, com o brilho do castelo cintilava em seus olhos. Dorian a achava bela, mesmo com um jeito estranho e amargo. Havia algo especial no modo como os olhos da assassina brilhavam ao perceber algo belo na paisagem. Era difícil compreender. Selena olhava fixamente para o castelo, e sua silhueta era demarcada pela luz que emanava das margens do rio Avery. As nuvens se avelumavam acima deles, e ela olhou para o alto. Uma pequena constelação parecia por uma abertura de massa de nuvens. O príncipe não pôde deixar de imaginar que as estrelas olhavam para ela. Não, ele precisava se lembrar de que ela era uma assassina, abençoada com um belo rosto e uma esperteza incomum. As mãos de Selena tinham derramado muito sangue, e ela cortaria a garganta de Dorian com a mesma facilidade com que lhe daria bom dia. Selena era sua campeã, estava lá para lutar por ele e por sua liberdade, nada mais. Dorian deitou-se segurando a espada e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos a noite toda. A linda garota que olhava as estrelas e as estrelas que olhavam de volta. Então, gente, esse foi mais 2 capítulos, alguns pontos importantes, né? A Selena, ela acha que ela foi traída por algum assassino ou alguma outra pessoa que traiu ela que ela não tá afim de aceitar, por isso que ela foi capturada. 2, né, a gente descobriu, né, ali que o rei de Ardarlan, né, esse rei que hoje tá no trono, ele fez de tudo pra banir a magia, ele queimou livros, queimou curandeiros, queimou pessoas que conseguiam manipular a magia, porque ele acha que a magia é uma afronta aos deuses, então a princípio a magia não existe mais no reino, né, em nenhum lugar. Enquanto a Selena tava ali no mato, né, acampando, foram entregar flores pra ela, né? Ela achou pegadas pequenininhas no acampamento e tinha flores aos pés dela. Por que tinha flores aos pés dela? Quem largou flores? Por que ela não conseguiu ver essa gente? Por que pegadas pequenininhas, né? Lembrando que é pra ser uma floresta mágica, então tem alguma coisa ali naquela floresta que levou flores até a Selena. E por que pra ela, né? Uma assassina? Não sabemos. E outro ponto importante também, que a gente já, desde o início do livro, a gente tá falando, que a Selena, com 8 anos, foi encontrada submersa no rio, e o rei dos assassinos, o Airobin, que, né, salvou ela e treinou ela para ser a assassina que ela é hoje. Então, no início do livro, a gente já tem várias informações, e, novamente, a gente ainda vai chegar no trono, e, novamente, a gente tá chegando, né, no Forte da Fenda, onde tem o castelo de vidro, né, onde o rei tá e onde vai acontecer a competição. E vocês podem ver também que a Selena já tá bem apreensiva de chegar ali. Ela reinava como uma assassina naquela cidade, mas ela foi traída, né, ela não gostaria de voltar pra Lyra, ao meu ver, né. Então é isso, gente, espero que tenham gostado e até os próximos capítulos. Beijo!